Bom, então vamos continuar na nossa quarta aula. A gente terminou o exercício, né, e vamos então passar para o próximo tópico, que é justamente o impacto que tem no projeto dos computadores a questão da potência e as mudanças que essa potência levou, né, em termos de projeto de sistemas. Eu vou colocar esses dois tópicos, como são 6 slides só, eu vou colocar esses dois tópicos juntos, né, e aí eu divido o próximo bloco na parte da vida real e outro bloco para falácias e armadilhas. Bom, vamos lá. A questão da potência. Né? Então, durante algumas décadas, a gente observou um crescente aumento no desempenho dos computadores através do aumento da frequência do clock. Quer dizer, os processadores, dentro daquela fórmula de desempenho que nós vimos na aula passada, né, o tempo de execução é igual ao total de instruções vezes CPI vezes tempo do ciclo de clock, onde o tempo do ciclo é inversamente proporcional à frequência do clock. Então, uma forma de reduzir o tempo de execução das aplicações, ou seja, de melhorar o desempenho das aplicações, né, já que o desempenho é inversamente proporcional ao tempo de execução. Então, uma forma de melhorar o desempenho é reduzindo o tempo de execução, e uma forma de reduzir o tempo de execução é, por exemplo, aumentar a frequência do clock, porque aumentando a frequência do clock, você vai ter um tempo de ciclo menor e tendo um tempo de ciclo menor, o seu tempo total de execução cai. Você não precisa se preocupar com CPI, não precisa se preocupar com o número de instruções. Só que o que acontece? Se você aumenta a frequência do clock, você acaba aumentando também a potência do seu processador. A potência, então, acaba crescendo junto com a frequência do clock. O que é potência? É uma medida lá, para quem ainda não fez Física 3, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma medida de quanto de energia você está consumindo por unidade de tempo. Com uma frequência maior, você chaveia mais lá os seus transistores e acaba gastando mais energia por unidade de tempo. Bom, aí por conta desse aumento aí de potência, isso aí acaba tendo vários impactos, né? Você tem problemas de dissipação de energia, porque parte dessa potência, dessa energia que você está consumindo por unidade de tempo se perde e você acaba perdendo na forma de calor, né? Você acaba esquentando demais lá o processador, então você tem que ter mais dissipadores, tem que gastar mais com a questão dessa dissipação. Então, por conta disso, nos últimos anos, a gente já não vê um aumento tão grande assim da frequência de clock. Quer dizer, na verdade, outras técnicas foram utilizadas para você tentar fazer com que essa potência, né, essa quantidade de energia gasta por tempo se mantenha mais ou menos frequente por conta das limitações que uma potência muito alta acaba levando no seu sistema. Né? A gente vai falar disso aqui nos próximos slides. Né? Então vamos detalhar o que eu quero dizer aí. Então a primeira questão, né? Então durante décadas a frequência de clock e a potência foram aumentando. Então esse gráficozinho aqui mostra justamente isso. Então vamos lá. No eixo X nós temos várias gerações diferentes de processadores, onde entre parênteses aqui está o ano em que cada um desses processadores foi lançado no mercado. Começando lá no 286, né, um dos primeiros computadores pessoais, né, o 80286, depois o 386, 486 e por aí vai. Então a gente tem aqui no eixo X os processadores. No eixo Y a gente tem duas informações. No eixo Y da esquerda, o clock desses computadores. No eixo Y da nossa direita, qual é a potência desses processadores. Então observem aqui, né, isso aqui tem escala log, esse Y da esquerda aqui,
Então a gente observa que os processadores começaram com um clock lá de 12 aqui, megahertz, tá? Não é, a gente ainda não está no giga. Então 12 megahertz, 16 mega, 25 mega lá no 486. Então a gente foi aumentando aos poucos aqui a frequência. Aí demos um salto aqui do Pentium, né, para o Pentium Pro foi de 66 para 200. Quer dizer, 66 já é um grande avanço aqui em relação a esse 12, né, na casa aí de 5 vezes mais rápido. Então aqui a gente aumentou em 5 vezes o nosso clock. Mas aqui a gente já aumentou muito mais, né, do que as 5 vezes. Né? Deu, sei lá, 10 vezes seriam 125, para chegar lá mais uns 80, quer dizer, dá aí 17 vezes mais rápido, talvez alguma coisa por aí, se eu fiz a conta certa de cabeça. Bom, e depois, no novo salto aqui de 10 vezes, né, do Pentium Pro para o Pentium 4, né, foi mais 10 vezes aqui de ganho de desempenho. Bom, então isso aqui é o aumento que a gente observa no clock, justamente para tentar reduzir o tempo de ciclo e a gente poder ganhar em desempenho. Mas o que acontece? Você também aumenta a potência. Então aqui a potência está relacionado ao eixo Y da direita. Né? Então potência, eixo Y da direita, clock está aqui no eixo Y da esquerda. Então a gente começou com um processador lá de 3 watts, né? Depois 4 watts, 4.9, e aí à medida que foi aumentando aqui, a gente observa que essa curva de potência também foi aumentando. Em um determinado momento aqui, né, as pessoas traçaram aqui uma derivada aqui, né, e acharam que, ó, se esse cara continuar crescendo nessa mesma taxa, essa potência vai lá para cima. Então, a gente não pode continuar crescendo nessa mesma taxa aqui. Vamos dar uma segurada nesse aumento de frequência. Então, foi esse segundo tópico que eu falei aqui. A gente hoje tem esses caras mais estáveis. Você vê que até em algum momento aqui a frequência está sendo reduzida. E, consequentemente, aqui a gente também teve uma redução, né? Eu já vou explicar por quê, na potência também. Então a gente conseguiu estabilizar esse camarada aqui, né? E até diminuir, né, a potência. Bom, qual é o problema aí com a potência, né? Eu falei para vocês agora há pouco, né, no primeiro slide, que a gente perde uma parte dessa potência, né, desse consumo primário de energia do processador, por conta da computação dos transistores. Quer dizer, você gasta uma parte da energia fazendo a comutação dos transistores, mas uma parte dela você acaba perdendo na forma, né, de perdas de energia, por conta de problemas de aterramento ou na forma de calor. Então você tem uma parte da sua potência sendo perdida. Só 60% do consumo é para a parte de comutação propriamente dita. O resto você acaba perdendo dessa energia. Bom, essa energia que você gasta aí na comutação dos transistores é chamada de potência dinâmica. E a gente tem uma formulazinha, como tudo em física, né, para calcular essa potência dinâmica. Essa potência depende basicamente da tecnologia que você tem lá para o seu transistor, né, e o número de entradas que fazem a conexão lá do seu transistor. Então, isso é chamado fan-out, a carga capacitativa. Então, isso aqui é muito tecnológico, né, depende muito da tecnologia, vezes a voltagem ao quadrado, e aqui está o nosso problema, vezes a frequência de comutação. Então, essa frequência de comutação depende do clock. É o clock que dita quando um transistor vai comutar, quando é que ele vai fazer a comutação dele. Então, quanto maior o clock, maior a frequência. Então, se você aumentou o clock aqui, nessa formulazinha você está multiplicando um cara cada vez maior e vai aumentando a sua potência. Bom, aqui que eu falei que tem um problema, porque esse termo aqui aparece ao quadrado, né?
Então, uma das formas da gente conseguir reduzir esse camarada aqui, já que o termo está ao quadrado, né, já que a gente manteve a frequência mais ou menos constante, é reduzir a voltagem. Né? A voltagem vem sendo reduzida bastante ao longo das gerações. Né? Em média, 15% entre as gerações. Lógico que isso aqui é um valor médio. Né? O negócio é meio na verdade, é mais escadinha. Né? Não é um negócio tão linear, bonitinho, não. Né? Mas, na média, 15% entre as gerações. Né? Quer dizer, lá nas gerações mais antigas, os processadores tinham lá 5 volts, né? A voltagem era 5 volts, agora estão mais ou menos na casa de 1 volt. Então, esse cara aqui, né, já cai, né, é reduzido, ajudando a trazer esse cara para baixo, já que a frequência está mais ou menos constante. Né? Bom, aí eu falei, né, quer dizer, 60% do consumo é com essa comutação do transistor, para chegar no 100%, aqueles 40% que eu falei, das perdas. Né, por problema de aterramento, enfim, vazamentos aí de corrente que você tem no seu processador, problema de projeto, enfim. Então você acaba, mesmo com o transistor desligado, quer dizer, ele não comutando, ele acaba perdendo essa energia. Né? Isso aí é chamado de potência estática, né? Porque não depende da comutação. Né? Então, a potência dinâmica depende da comutação, a estática não depende da comutação. Mesmo ele desligado, você perde, você está consumindo essa energia, mas aí perdendo, né? Porque ele não está servindo para comutar o transistor. Então, para endereçar esse problema da potência, principalmente desse consumo de energia, né, outras técnicas vêm sendo usadas. Né? Quer dizer, você tenta, para a questão da energia que é perdida na forma de calor, tenta usar dissipadores cada vez maiores. Né? Se você for ver o dissipador lá do 286 e for ver o dissipador de lá de um Pentium, né, o negócio aqui é cada vez maior, né, em termos de dissipação. Então, tem dissipadores que são muito maiores que o processador. Né? Nessa foto aqui, o processador, esse pedacinho aqui, o dissipador, esse blocão aqui, lá de cobre ou de um outro metal que seja um bom condutor térmico. Né? Aí passa uma pastazinha aqui térmica para poder facilitar a passagem do calor aqui, para você poder dissipar. Aí você põe um cooler lá para poder ainda ventilar. Enfim, você começa a tentar ter dissipadores aí para poder fazer com que parte do seu calor seja retirado daqui. Bom, e a outra parte aqui é você, já que 60% do consumo está na potência dinâmica, é você simplesmente desligar as partes do processador que você não está usando. Sei lá, não estou usando a unidade de ponto flutuante, desligo esse cara. Eu vou continuar perdendo um pouquinho de potência, né? Aquela potência mesmo quando o cara está desligado é perdido, mas você economiza esse 60% aqui de uma região lá do seu processador. Então é outra forma de você tentar resolver o problema da potência, que também ajudou a fazer essa curva aqui dar uma caída. Né? Além da voltagem, você desligar essas partes ociosas, etc. Bom, tem outras técnicas que a gente pode empregar, só que do ponto de vista de custo, não vale a pena em desktop. Né? São mais usados lá em processadores, principalmente em supercomputadores, para você poder lidar com essa questão aí da potência. Mas o grande impacto que a potência teve, essa questão da barreira da potência teve em termos de processador, é que ao invés de você tentar melhorar o desempenho de um único core, de um único processador, aumentando o clock, etc., você passou para outras técnicas. Uma delas, por exemplo, foi usar múltiplos processadores ao invés de um único processador. Então aí a gente teve uma mudança, né, que eles chamam de mudança de mares. A gente passou de um único processador para multiprocessadores. Para que ao invés de continuar reduzindo o tempo de resposta de um único programa executando em um único processador, você começar a trabalhar múltiplos processadores embutidos, embarcados dentro de um único chip, né, que são as máquinas chamadas multicore ou multinúcleo.
né? Então você tem vários núcleos ou vários cores para poder atender não a redução de um único, né, de um único tempo de execução, de uma única aplicação, mas para você poder executar várias aplicações de maneira simultânea. Então é uma abordagem que está muito mais focada em aumentar a vazão do que reduzir o tempo de resposta. Aí entra também um pouquinho naquela aula, acho que foi a aula 3 que a gente falou, né, sobre essa questão de tempo de resposta. A gente pode imaginar que se o tempo de resposta incluir o tempo de espera na fila, de certa forma, se você tem mais cores, você pode executar mais caras de maneira simultânea, o tempo de espera na fila diminui. Mas o tempo de CPU, o tempo de processador não muda você colocando vários cores. Então você, de qualquer maneira, está pensando mais em beneficiar a vazão do sistema do que o tempo de resposta. A não ser que no único código o programador escreva uma aplicação em paralelo, fazendo uso desses múltiplos processadores de maneira simultânea para reduzir o tempo de uma única aplicação. E aqui, né, eu aconselho que todos vocês façam, independente do curso que vocês estejam fazendo, se é SI, se é ciência da computação, a engenharia computacional tem que fazer, é obrigatório para a engenharia computacional, fazer programação paralela. Porque hoje nenhum processador, nem esses de celular, saem de fábrica sem ter vários processadores. Aí o ideal é que a gente saiba se beneficiar desses múltiplos processadores. Bom, aqui é só para mostrar os ganhos de desempenho aí ao longo do tempo, né? No início aqui está normalizado por esse processador, a X11780, e ao longo do tempo, né, o ganho de desempenho, a gente vê aqui que num determinado momento o ganho do tempo foi muito pequeno, né, de 78 a 84 o ganho foi na casa aí de 25% ao ano nessa taxa. Depois isso dá um salto, a gente começa a ter um ganho de 50% ao ano, né, com várias gerações aí de vários processadores diferentes. Aí a gente começa a dar uma estabilizada aqui e depois aumenta de novo. Esse aumentar de novo aqui foi quando as máquinas multicore surgiram. Então até aqui a gente tem as máquinas com um core só. Todo esse ganho de desempenho foi num único core, aumentando a frequência. Então aqui clock de 66, clock de 600, clock de gigahertz, 3 GB. Então, aumento no clock, aumenta também a potência. Então, você tem que resolver o problema. A gente chegou no limite lá, aí ficamos aqui meio estáveis durante um tempo, e aí surgiram as máquinas com vários cores. Então, a máquina dual core, então de 1 para 2 core, já deu uma aumentada de desempenho. 4 cores, 6 cores. Então a gente foi aumentando o desempenho com o tempo, à medida que voltou a aumentar o desempenho com o tempo, à medida que a gente foi adicionando novos cores. Então aqui numa taxa de 22% ao ano. Aqui, quando a gente podia ainda aumentar o clock da máquina com 50% ao ano. Teve outras histórias aqui também, né? Isso aqui tem um pouco de arquitetura de computadores, eu não vou falar muito aqui, mas também tem questão de pipeline, de execução especulativa, né? De execução, paralelismo lá de instruções, enfim, teve outras coisas aqui também, tá? Não foi só a questão de frequência que deu esse ganho aí de 50%. Mas dá para vocês verem aqui que, de qualquer maneira, com multicore, a gente conseguiu recuperar aí e conseguiu continuar crescendo, ainda que numa taxa menor do que a gente crescia até então. Bom, eu vou cortar aqui, a gente vai passar então para a nossa terceira parte da aula, quando eu vou falar da vida real, né, como é que um processador é fabricado, como é que é o processo de fabricação de um processador.